Nesses dias nós comemoramos a Páscoa e vimos que foi algo que começou muito antes de Jesus e tem todo um significado. A primeira vez que foi comemorada foi quando o povo hebreu, povo de Israel, que vivia como escravo no Egito, saiu do Egito em direção à Terra Prometida. Para esse feito, o Senhor levantou na época Moisés, e a história todos vocês conhecem. Sendo que antes de saírem do Egito, algo aconteceu. Diz a Bíblia que o faraó aumentou grandemente o trabalho, que era um trabalho já forçado que eles faziam. Então a situação ficou mais difícil do que já era. E a gente vê que muitas vezes, quando Deus está para fazer o novo na nossa vida, é como se a temperatura do fogo esquentasse um pouco mais. Lá no livro de Daniel, a gente vê a história de Sedraque, Mesaque e Abednego, eram amigos de Daniel. Esses homens se recusaram a obedecer um decreto do rei, ou o rei que se achava um Deus. E como consequência, porque eles não se dobraram para adorar aquele rei, eles foram lançados numa fornalha de fogo. Mas antes de serem lançados na fornalha de fogo, a fornalha foi acesa e aquecida 7 vezes mais. Estava tão quente que quando eles foram lançados, o fogo matou os soldados que foram lançar aqueles homens no fogo. E sabe o que ocorreu? Quando eles estavam lá dentro da fogueira, quando todos achavam que não tinha mais jeito, apareceu o quarto homem. Um quarto homem que parecia, era o Filho de Deus que estava ali. Estava andando junto com eles dentro da fornalha. Eles entraram presos na fornalha. E a única coisa que queimou naquele fogo foram as cordas que prendiam eles. Eu não sei que tipo de fogo você está enfrentando, que tipo de fornalha você está vivendo, mas o Senhor quer usar isso para te libertar. Então que você possa se colocar diante de Deus para receber tudo que Ele tem para você nessa estação, porque o Senhor deseja fazer grandes coisas. O Senhor quer fazer com que haja um novo tempo na sua vida, um recomeço. E eu queria que você se colocasse, eu queria que você ficasse de pé nesse momento. Se coloque de pé. Existe um Deus que a Bíblia diz que inclina os ouvidos para ouvir a nossa oração. A palavra de Deus assegura que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei. O Senhor está aqui. E talvez pareça que tudo está perdido. Mas o Senhor tem algo novo para fazer. Pai, toma nas tuas mãos a vida de cada um de nós. Aqui nós estamos diante de ti. Tua palavra diz que o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E quando o Senhor promete, o Senhor cumpre. Então vem com o teu poder, vem com a tua glória, traz a realidade do céu sobre nós. Nos inunda, Senhor, com a paz que excede todo entendimento, com a presença que quebra todo jugo, que quebra todas as correntes, que desfaz todas as amarras. Vem, Senhor, vem com teu poder. E na autoridade do nome de Jesus, nós ordenamos que todo aquele que está amarrando, que fique amarrado. Aquele que está prendendo, que fique preso. Todo espírito contrário ao Espírito Santo de Deus, que saia, bata em retirada agora, em nome de Jesus. Que os filhos de Deus possam estar livres para ouvir, entender e fazer o que precisa ser feito. Que haja quebrantamento, arrependimento e entrega, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe. Possam sentar, meus irmãos. Então o Senhor quer fazer o novo na sua vida. O Senhor quer fazer o novo na minha vida. O Senhor quer restaurar a esperança. A Bíblia diz que Ele traz à existência aquilo que não mais existe. E Ele quer fazer isso. Mas existem algumas coisas que são verdadeiros atrapalhos
para que o novo de Deus possa acontecer, para que o novo de Deus possa chegar. No caso do povo de Israel, sair do Egito, que aos olhos humanos era impossível, foi até fácil, mas difícil foi fazer com que o Egito saísse de dentro do povo. A mente precisava ser transformada, e eu acho que isso é o que mais nos atrapalha. O apóstolo Paulo disse que a gente não deve se conformar com o mundo, mas que nós devemos nos transformar através da renovação da nossa mente, para que possamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe qual é a diferença da sua vontade para a vontade de Deus? É que a sua vontade, ela não é perfeita, ela não completa, ela não faz com que você seja plenamente satisfeito, mas a vontade de Deus vai te preencher por completo, e é ela que você deve desejar. Você deve ansiar a vontade de Deus com todas as suas forças, para que você possa viver o novo. Talvez você esteja dizendo: mas pastor, eu carrego uma culpa fora do comum, você não sabe o que foi que eu fiz. Talvez você pense: eu passei por muitas decepções. Talvez você diga que sofreu muitas coisas, muitas dores, que passou por rejeição, por traição, por sofrimento. E eu quero que você pense: Jesus passou por algo assim? Por tudo o que você está passando, Ele passou, para que você tivesse vida nele. Então, se não existe vida, se não existe paz, é porque está faltando Ele. Existem algumas coisas que nós precisamos atentar. Pecados encobertos, por exemplo, podem ser um atrapalho para que o novo de Deus chegue na sua vida. Eu queria que você visse o que está lá escrito em Provérbios, no capítulo 28, versículo 13. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os deixa, ou os abandona, encontra misericórdia. Então, quando se encobre pecado, aquilo escondido que você diz: não, isso aqui eu vou guardar para o resto da minha vida. Essa área encoberta, essa área oculta, é um espaço para que você seja atingido, para que você seja tocado na sua vida espiritual. Inclusive, o pecado encoberto retém a prosperidade que Deus deseja derramar sobre você, e não pode, porque existe um espaço, uma brecha, para que isso seja impedido na sua vida. Porque aquele que encobre seus pecados não prospera. É isso que diz esse texto que a gente leu. No Salmo 32, no versículo 3 ao versículo 5, veja o que diz. O salmista estava falando que ele, enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, as minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Meu irmão e minha irmã, existe perdão para você na cruz. Se você reconhecer e confessar os seus pecados, se arrepender, fizer o firme propósito de não continuar a praticar isso, algo poderoso vai acontecer na sua vida. A mão de Deus vai se mover. O grilhão da culpa não vai poder mais aprisionar você. Mas é preciso confissão e arrependimento. Existe um outro entrave para que o novo de Deus chegue na nossa vida, e eu queria que você prestasse bem atenção a ele. É uma coisa que é a ação de feitiçaria.
E a gente muitas vezes pensa que feitiçaria é só aquilo que a gente assiste nos filmes, ou obra de macumbaria e coisas desse gênero. A gente sabe que isso é. Mas o problema é que muitas vezes a feitiçaria, ela se apresenta de uma forma muito mais sutil. Porque feitiçaria é uma autoridade espiritual falsa. É muitas vezes quando a gente se utiliza de um espírito que não é o Espírito Santo de Deus, para dominar, para manipular ou para controlar os outros. É por isso que lá nas obras da carne, de Gálatas 5, a feitiçaria está no rol das obras da carne. Porque é algo que nasce da carne, mas que tem um desdobramento espiritual. A Bíblia diz que a rebelião, por exemplo, se levantar contra autoridades constituídas, é como o pecado da feitiçaria. A Bíblia diz que todas as autoridades, todas, não só as boas, todas, foram constituídas por Deus. Então, quando a gente resiste a uma autoridade, quando a gente se levanta contra uma autoridade, a Bíblia diz que nós estamos nos levantando contra Deus. Estamos praticando o pecado da feitiçaria. Quando, às vezes, as pessoas, ou quando nós tentamos, de alguma forma, se utilizando, por exemplo, da emoção, para tentar convencer alguém de alguma coisa, a gente está praticando a feitiçaria. E nisso muitos vão ficar assustados, porque tem praticado a feitiçaria o tempo todo. Tem gente que chora falsamente com uma facilidade imensa, só para tentar, através das emoções, manipular as pessoas. Obra de feitiçaria. Precisamos nos arrepender. Quando a gente tenta, por exemplo, fazer alguma coisa para se autopromover, para vender o nosso peixe, para aparecer diante dos homens, para alcançar uma posição de autoridade. Isso é uma prática de feitiçaria. E tem gente que achava, pelo menos, que feitiçaria era só fazer macumba. Estávamos redondamente enganados. Existem vários sintomas de quando a feitiçaria nos toca. Até agora eu falei de quando a gente pratica sem nem se dar conta. Mas muitas vezes estamos sendo vítimas da feitiçaria. A Bíblia conta a história de um homem, de um profeta chamado Elias. Creio que todos vocês já leram sobre ele. Elias foi levantado por Deus com um chamado poderoso para destruir uma estrutura espiritual do mal que imperava no tempo dele. E diz o texto bíblico que Elias fez um desafio. E haviam vários profetas, chamados profetas de Baal, que foram para esse desafio. E o desafio era o seguinte: nós vamos preparar um sacrifício e vamos pedir, o Deus que responder com fogo e queimar o sacrifício é o Deus verdadeiro. Resumo da história: o único Deus que respondeu com fogo foi o nosso Deus, o Deus de Israel. E os profetas de Baal, todos eles, mais de 400, foram mortos num só momento. Sendo que havia uma mulher chamada Jezabel. Ela era esposa de um rei chamado Acabe. E ela chegou e mandou um recado para Elias, dizendo que iria matá-lo. E Elias fugiu. Elias ficou depressivo. Elias ficou desanimado, confuso. Elias perdeu o senso de direção, não sabia mais o que fazer, não sabia para onde ir, pediu para si a morte. Todos esses são sintomas de alguém que foi tocado por uma atuação de feitiçaria. E talvez você esteja assim, sem ânimo, desanimado, desanimada, sem forças para nada. Talvez você não consiga enxergar mais a promessa que Deus já fez para você.
Talvez você não sinta vontade mais de continuar, talvez você esteja pensando em desistir, mas eu quero dizer para você, não desista. Porque o Senhor tem um recomeço para você. O Senhor quer fazer algo novo. Mas você precisa discernir os tempos, você precisa entender o que está acontecendo, você precisa notar o que está ocorrendo. No caso de Elias, todos esses sintomas apareceram logo depois da maior vitória espiritual que ele já tinha tido, provavelmente. E talvez você tenha experimentado uma grande vitória há pouco tempo e agora está amargando a tristeza, o desânimo, aquela deprê. Isso pode ser uma ação de feitiçaria sobre a sua vida, mas vai cair por terra hoje. Você vai se levantar na força do Senhor. Não fique mais na posição que você está. Não vá para dentro da caverna. Não queira ficar trancado ou trancada em casa. Isso não resolve. Sabe o que resolve? Está na presença daquele que tudo pode. Sabe o que resolve? Dobrar os joelhos e buscar aquele que lhe inclina os ouvidos para ouvir a sua oração. Aquele que nunca chega atrasado, que tudo que faz é perfeito. Existe outro entrave, querido, que você precisa estar atento. Nós já falamos sobre os pecados encobertos, sobre a obra de feitiçaria, vimos que vai muito além do que nós estávamos acostumados a pensar, mas existe outra coisa, esteja atento ao que eu vou dizer agora. Talvez seja isso que esteja retendo o que Deus tem para você. É uma coisa chamada falta de perdão. A falta de perdão é uma mega pedra de tropeço na vida do crente. A falta de perdão e a amargura é, eu diria que um dos maiores entraves para que o novo de Deus se apresente na nossa vida. Porque a falta de perdão produz uma ferida. E essa ferida produz um negócio chamado amargura. E essa amargura, que no original é como se fosse uma água ruim, uma má água, ela tem um poder de nos envenenar e de envenenar também os outros. Então é como se fosse uma espécie de toxina espiritual, que é venenosa e que é contagiosa. A pessoa que está com amargura no coração, ela faz mal para si e ela consegue contaminar todos os que estão em volta. Eu creio aqui que todos aqui já conhecem ou já viveram a experiência de estar perto de uma pessoa que você estava alegre, você acordou feliz naquele dia e de repente você começou a conversar com alguém e de repente aquela pessoa começou a se lamentar, começou a falar dos sofrimentos que estava passando e de repente você se encontrou completamente desanimado. Foi como se toda aquela amargura de alguma maneira atingisse você, porque a amargura tem esse efeito. É por isso que lá em Hebreus, veja o que diz, Hebreus 12, versículo 14 e 15. Esforcem-se, olha, esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura, preste atenção nisso, nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Então olha só, a amargura é como uma raiz. Eu me lembro que quando eu era pequeno, eu presenciei a derrubada de uma árvore. E eu achava que o mais difícil ia ser cortar a árvore. Era uma árvore grande. Mas o que eu vi que deu mais trabalho, sabe o que foi? Tirar a raiz. Queridos, precisamos abrir o nosso coração para reconhecer as raízes de amargura que estão nele. E precisamos clamar ao Senhor para que arranque
essas raízes. Mas sabe qual é a principal arma, qual o principal instrumento para a remoção das raízes? A liberação do perdão. Se você não perdoar, a raiz vai continuar lá. E você vai continuar doente e adoecendo quem estiver em sua volta. Você não pode sair daqui hoje sem liberar o perdão para aquele que lhe machucou. Talvez você diga, mas você não sabe o que ele fez. Ele matou. Ele me traiu. Não importa. Jesus falou que devemos perdoar os nossos inimigos. Talvez ele se encaixe. Essa pessoa se encaixe no rol dos inimigos. Ou talvez seja alguém que você amava demais e que você não esperava, mas traiu você. Mas é preciso liberar o perdão. E o perdão é algo que vai fazer muito mais bem a você do que a essa outra pessoa. Porque não perdoar, tem uma frase que eu li que é bem interessante, é como você tomar veneno e querer que o outro morra. Quando você deixa de perdoar, é como se você estivesse tomando veneno e esperando que o outro morra. Infelizmente a gente vê, eu já vi há um tempo atrás, uma irmã que estava passando por uma dificuldade, um sofrimento imenso com o marido. E a oração dela era para que o marido morresse. Será que ela tinha uma voz? Ela disse, vai Senhor, leva ele, Jesus, leva ele. É um tipo de feitiçaria. Ao invés de clamar para que o Senhor venha com o reino dele, com a vontade dele sobre a vida, não. Ora para que Deus leve. Não faça isso. Libere o perdão. Porque se você não perdoar, consequências terríveis virão sobre você. Lá em Mateus 6, versículo 14 e 15, diz: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Então veja que coisa séria. Jesus morreu na cruz para que você tivesse perdão. Mas esse perdão, para alcançar você, precisa que você também perdoe quem machucou você. Então, você quer perder a salvação? Você quer que a sua salvação seja comprometida por conta da amargura? Se você não quer isso, então trate de se arrepender e liberar o perdão. Lá em Mateus 18, conta a história de um rei. E esse rei tinha um servo que devia alguma coisa para ele. E o rei foi cobrar a dívida, e o servo pediu que fosse perdoado, porque ele não tinha condições de pagar o que devia. E o rei se compadeceu dele e perdoou a dívida perdoou tudo que ele devia. Era uma dívida gigante. Sendo que havia um sujeito que devia a esse servo. E quando ele soube que o rei tinha perdoado uma dívida gigantesca, muitas e muitas e muitas vezes superior ao que ele devia àquele servo, ele foi correndo animado para o servo e disse: olha, assim como o rei fez contigo, faz comigo, perdoa a minha dívida, eu não tenho condições de pagar. Sendo que esse servo foi completamente implacável. Ele não perdoou e pediu para que fossem presos, prendeu aquele homem que devia a ele e a família dele, até que a dívida fosse paga. E aí o rei tomou conhecimento disso e ficou indignado. E o texto que mostra essa indignação é esse de Mateus 18, versículo 32 a 34. Tem aí esse texto? Vamos abrindo aí, enquanto a mídia não acha. Mateus capítulo 18, 32 ao versículo 34. Todos acharam? Diz a palavra de Deus: então o Senhor chamou o servo e disse: servo mau,
cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não deveria ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Então, irado, seu senhor o entregou aos atormentadores, aos torturadores, aos verdugos, em outras traduções, até que pagasse tudo o que devia. Então veja que coisa séria. Quando nós deixamos de perdoar, nós abrimos uma porta espiritual para que o tormento venha sobre nós. E é por isso que muitos não conseguem dormir, começam a adoecer, ter as doenças chamadas psicossomáticas, né, doutora Sandra? Pastora doutora. Aí começa com câncer, com tantas outras coisas terríveis, porque retém o perdão. Algo que a gente não deve reter de forma alguma. Então você precisa perdoar hoje. Toque no seu coração. Paizinho querido, toma nas tuas mãos a vida de cada um dos teus filhinhos. Tudo aquilo que retém o perdão, que atrapalha que esse ato seja feito, que caia por terra agora, em nome de Jesus. Hoje você vai conseguir fazer o que você não conseguiu fazer há muito tempo, porque o Senhor quer fazer tudo novo. Existe um recomeço para você, mas você não pode mais estar preso ao passado. Você não pode mais estar presa ao passado. Lá em Gênesis 19, no versículo 26, mostra a passagem mostra o que aconteceu com a mulher de Ló. Ló estava vivendo num lugar que estava prestes a ser destruído por Deus, uma cidade onde o pecado era algo que acontecia terrivelmente. E por misericórdia de Abraão, Ló era parente de Abraão. Abraão pediu a Deus socorro e Deus enviou anjos para salvarem a Ló e sua família. Mas a ordem dada foi muito clara: não olhem para trás. Vocês vão seguir o novo caminho. Eu vou tirar vocês aqui dessa cidade, mas deixem tudo para trás. Não olhem mais para trás. Sigam, me sigam. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Em outras traduções diz que ela se transformou numa estátua de sal. Ela desobedeceu. Talvez ela tenha pensado no que estava deixando para trás. Talvez ela tenha ficado imaginando: meu Deus, tantos anos que eu vivo aqui, essa casa. Se fosse no seu dia, no dia de hoje, o que é que você ficaria pensando? Senhor, o que é que eu vou deixar para trás? O que é que você deixaria para trás? Ou o que é que você precisa deixar para trás para viver o novo de Deus? Existe algo que você precisa deixar para trás para que o novo de Deus seja estabelecido na sua vida. Para que o novo possa chegar, o velho precisa sair. Para que o novo possa chegar, o velho precisa morrer. E talvez isso seja doloroso para você ouvir, mas é preciso permitir que fique para trás aquilo que tem que ficar para trás. Essa paralisia que a gente vê nesse texto, que a mulher de Ló experimentou, ela ficou completamente paralisada. É algo que a maior parte das pessoas que vive no passado experimenta. E talvez muitos que estão aqui estejam desse jeito, não consigam dar mais um passo sequer, não tem esperança, não tem ânimo, não tem forças de continuar a andar. Mas talvez a raiz de tudo esteja nessa prisão do passado que Deus quer libertar você. Isaías 43, olha o que diz, Isaías 43, versículo 18 e 19. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado.
Vejam, eu estou fazendo uma coisa nova, ela está surgindo, vocês não a reconhecem? Até no deserto eu vou abrir um caminho e riachos no ermo. O Senhor quer fazer florescer o teu deserto. Meu irmão e minha irmã, entre a promessa de Deus, a terra da promessa, e o lugar que nos prendia, que nos escravizava, existe um deserto. Eu tenho certeza que os hebreus queriam sair do Egito direto para a terra prometida, mas eles precisavam passar pelo deserto. O deserto era o lugar onde deveria acontecer a desintoxicação da mente daquele povo. E o deserto que você está vivendo é o lugar que Deus quer usar para desintoxicar você. O deserto tinha o propósito de tirar o Egito da cabeça daquele povo. E o seu deserto certamente deve ter o propósito de tirar algumas coisas da mentalidade do velho homem e da velha mulher que persistem em ficar em você, mas que vão perder força hoje, em nome de Jesus, porque o Senhor quer fazer o novo. O Senhor quer fazer o novo. Mas enquanto você estiver olhando para trás, o novo não vai poder vir. Tem gente que fica só lambendo as feridas. Não existe vitória em lamber feridas. A vitória nós encontramos quando levamos as nossas feridas para a cruz. Porque Ele levou sobre si as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Pelas suas pisaduras, pelos seus sofrimentos, nós fomos sarados. Então, quando levamos o nosso sofrimento para a cruz, quando levamos as nossas decepções para a cruz, quando levamos as nossas dores para a cruz, a cura vem, porque Ele morreu por isso, para levar aquilo que nos aprisionava. Talvez seja o fogo da fornalha acesa 7 vezes mais, mas o Senhor deseja queimar as amarras que te prendiam. A única coisa que vai se queimar nesse momento de prova que você está enfrentando é aquilo que prendia você. Mas você precisa se voltar para o Senhor, parar de olhar para trás, não fique preso ao passado. Minha avó dizia que quem vive de passado é museu. Ela dizia também que águas passadas não moem moinhos. E muitas vezes a gente quer que o passado mova a nossa vida. Guardamos na caixa do nosso coração um verdadeiro baú da infelicidade. Registramos minuciosamente aquilo que fazem conosco. É como se houvesse um arquivo do baú da infelicidade, que quando chega no momento da dor, que muitas vezes tende a se repetir quando a gente não é curado, sabe aquela história que a gente diz assim: eita, eu já assisti esse filme, de novo não. O Senhor está te dando a oportunidade de ser curado nessa área. O Senhor quer que você seja curada nessa área, mas você fica, e aí vai, abre o baú da infelicidade, sai catando lá e tira a fichinha. No dia 24 de outubro de 1989, às 19 horas e 35 minutos, lembro como se fosse hoje. É assim que você fala? Eu conheço gente que revive a cena todinha, interpreta. E ele disse assim:
E eu falei assado. E fica nessa. E daqui a pouco está toda vermelha. Por quê? Porque está vivendo novamente aquilo que era para ter recebido cura e não recebeu. O Senhor quer te curar. Então, hoje você precisa tocar fogo nesse baú. Lá, passa para outro texto. Filipenses 3,13. Paulo falou: irmãos, eu não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, eu avanço para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Você precisa esquecer o que passou, olhar para frente e seguir para viver o novo de Deus. Ninguém tem como viver o novo de Deus enquanto está olhando para trás. Jesus disse: aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás. Você precisa seguir para viver o que o Senhor tem para você. Não viva mais preso ao passado. Sabe qual é o segredo para recomeçar? Sabe qual é o segredo para começar a viver o novo do Senhor? Além de não cometer esses deslizes que a gente viu. É morrer. Porque na condição de morto, o inimigo não pode fazer mais nada. Já viu o morto ter raiva? Já viu o morto ficar de mimimi? Já viu o morto ficar com ressentimento? Já viu o morto deixar de perdoar? Não tem mais o que fazer. Já viu o morto guardando rancor? Então o segredo para viver o novo é deixar o passado para trás, deixar todas essas coisas que a gente falou, mas ser crucificado com Cristo. E é por isso que lá em Gálatas, no capítulo 2, versículo 19, tem esse texto aí? Vamos abrindo aí. Gálatas capítulo 2, versículo 19 e 20. Amém ou misericórdia? Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Você precisa morrer. Você precisa morrer. E talvez você diga: mas se eu morrer, eu vou perder minha vontade. Vai ser bênção. Porque lá em Gênesis, quando fala da queda do homem, diz que Eva olhou a fruta que não deveria comer, que não tem nada a ver com maçã, e diz que ela viu que a fruta era boa para comer, agradável aos olhos, e fruta desejável para ter entendimento. Mas Paulo, lá em Romanos 12:2, disse que nós não devemos nos conformar com o mundo, mas devemos buscar uma transformação que vem através da renovação da nossa mente. E assim, nós vamos experimentar a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Então, se você desejar viver a vontade de Deus, você vai trocar aquilo que era apenas
boa, agradável e desejável, ou seja, que nunca se satisfaz, que sempre você vai estar querendo mais, sempre vai precisar de uma nova dose por algo que é bom, agradável e perfeito. E no original, essa palavra perfeito significa que não precisa de mais nada para estar completo, que cumpre o propósito. Se você viver o propósito do Senhor para você, você vai ser verdadeiramente feliz. O passado realmente vai ficar para trás. Romanos 6,4 diz, tem aí? Não recebeu não? Os textos? Romanos 6,4, depois 2 Coríntios 5,17. Romanos 6,4, portanto, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Quer viver o novo? Morra. Jesus certa vez disse que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só, mas se morrer, vai produzir muitos frutos. Quando a casca da semente quebra, o que está dentro pode florescer. Permita que o seu homem exterior seja quebrado pelo Senhor nessa noite, para o novo de Deus fluir de dentro de você. Porque Jesus falou que aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. O Senhor quer fluir rios de água viva do seu interior, mas o exterior, a vontade carnal precisa ser quebrada, precisa morrer. Você precisa ser enterrado. Mas não fique triste não, porque você vai ressuscitar, nova criatura. Sendo que como você vai receber algo espiritual, o inimigo não vai ter mais poder, porque você já morreu. E o morto, como a gente já falou, não guarda rancor, não faz mimimi, não tem ressentimento, não fica olhando para trás. Precisamos morrer com o Senhor para viver com o Senhor. Você precisa morrer com o Senhor para viver com o Senhor. É por isso que lá em 2 Coríntios 5,17 diz que se alguém, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura ou nova criação. As coisas antigas já passaram e eis que surgiram coisas novas. O novo de Deus vai vir quando você estiver em Cristo. Estar em Cristo é se mover junto com Ele, é andar como Ele andou. Sabe o que? Uma vez perguntaram para Jesus: mestre, o que devemos fazer para te seguir? E Ele respondeu: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia sua cruz e siga-me. Sabe por que Jesus carregou a cruz? Porque depois ele foi crucificado nela. Você precisa ser crucificado com Cristo. 1 João 1,9 diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Hoje você precisa confessar pecados hoje. Você precisa se arrepender. É por isso que lá em Atos, houve um dado momento que os apóstolos disseram, está lá em Atos, no capítulo 3, versículo 19 e 20.
Atos, capítulo 3, versículo 19 e 20. Tem esse texto? Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado, Jesus. Então, arrependa-se. Arrependam-se para que venha o tempo do descanso. Todo mundo quer ter descanso, mas não quer se arrepender. Arrepender é literalmente deixar. Você precisa se arrepender hoje. Eu tenho certeza que o Espírito Santo tocou em você em várias coisas enquanto a gente estava falando aqui. Mas se você quer viver o novo de Deus, você precisa hoje se arrepender. E o descanso do Senhor vai vir sobre você. É como diz aquele texto de Isaías que a gente leu: eu estou fazendo coisas novas, será que você não vê? Eis que rios fluirão no deserto. O Senhor vai florescer o teu deserto. A água vai brotar da rocha, de onde parecia improvável ter água, mas Ele faz. Nada vai te faltar. Ele quer te socorrer. Ele quer te socorrer. Ele quer fazer novas todas as coisas. Meu irmão, minha irmã, deixa o velho para trás. Olha para o alvo. O alvo é Cristo. Viva o novo. Ele quer fazer tudo novo. Romanos 8, versículo 1 e 2 diz que agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus a lei do Espírito e da vida me libertou da lei do pecado e da morte. A lei do Espírito da vida quer te livrar da lei do pecado e da morte. Aquilo que te prendia, a lei do Espírito da vida, quando você começar a andar em Cristo, quando você se colocar na posição de ser crucificado, de morrer, isso não vai mais poder te aprisionar. Porque quando andamos no Senhor, quando nos movemos com Ele, nada pode nos prender. Nós estamos num tempo em que nada poderá nos prender mais. Mas isso, para acontecer na sua vida, é preciso se arrepender, é preciso andar com Ele. Jesus dizia que só fazia aquilo que via o Pai fazer. E precisamos aprender a ser dependentes do Senhor. Precisamos ouvir o que Ele quer que a gente faça. Precisamos ouvir o que Ele quer que a gente fale. Precisamos nos aproximar das pessoas e pedir: Pai, o que é que Tu tens com isso? Ele vai fazer com que você seja instrumento nas situações mais improváveis. Pode ser na fila de um banco, pode ser na fila de um supermercado. Pessoas sem mais nem menos vão começar a abrir o coração para você. É a mão do Senhor se movendo para que você seja um instrumento de transformação. É o novo de Deus chegando na sua vida. Não perca a oportunidade. Não fique dizendo que é coisa da sua cabeça. Próximo texto. Tem algo? Amém, acabou. 1 João 2,1 diz: meus filhinhos, escrevo a vocês essas coisas para que vocês não pequem.
Se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Você não vai sair daqui sem nunca mais pecar. Mas o pecado precisa ser algo eventual e não constante. Aqueles que vivem na prática do pecado não estão em Cristo. É preciso estar em Cristo. O Senhor tem um novo recomeço para você. Amém. Abraão, por exemplo, ele começou tudo de novo quando já era velho, tinha cerca de 75 anos, e o Senhor chamou ele para um lugar que ele não conhecia. Talvez você imagine, não, minha idade já passou, meu tempo já passou. O Senhor fez isso na vida de Abraão quando ele tinha 75. E Moisés? O que dizer de Moisés? Moisés tinha aberto mão de todos os sonhos que tinha. E quando ele tinha cerca de 80 anos, Deus foi lá no deserto. E no meio de uma sarça, de uma planta lá que queimava, mas não se consumia no fogo, o Senhor falou com ele. E chamou Moisés de novo para o propósito. O Senhor resgatou os sonhos de Moisés, de libertar o povo. O Senhor quer resgatar os teus sonhos hoje. Jacó tinha um nome que significava enganador. Mas houve um momento que ele encontrou com o Senhor, e o Senhor mudou o nome dele de Jacó para Israel, que significa príncipe de Deus. E Ruth ficou viúva ainda jovem. E ela recomeçou a sua história da forma mais improvável. Se tornou a bisavó de Davi. Davi era um homem que segundo o coração de Deus, mas houve um momento na vida dele que ele tropeçou feio. Mas ele se arrependeu. E quando ele se arrependeu, a presença de Deus voltou a vir sobre ele. Não importa o que você fez. Diferentemente de Davi, nós temos o sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus pagou o preço para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Então, há um recomeço para você.